esse poder de voltar à tona, de trazer juntamente com Ele as atitudes, as palavras, os pensamentos contrários ao nosso Deus, para quem a gente se comprometeu de viver agora daqui para frente. Quando nós nos revestimos do velho homem, do novo homem, o novo homem, ele se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. E aqui a gente entende o que é o novo homem. O novo homem, na verdade, é a estatura lá do varão perfeito, né? É a imagem do nosso Deus, é a imagem que havia no Éden e que foi desfigurada pelo pecado, né? Imagine, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, né? Nós éramos a cara do papai, né? Quando nasce o nenenzinho lá, a gente vê que é a cara do pai, né? Tem procurar lá, é parecido com alguém, né? Quando Deus nos criou, Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança, não fisicamente, né, queremos assim, mas moralmente, né, espiritualmente. Nós vemos que Deus nos criou a sua imagem, mas quando o pecado entra na nossa vida, nós vemos como o ser humano se degrada a ponto de ficar irreconhecível. Antes de começar o culto, a gente estava vendo, né, que jovens, né, irmão, antes da reunião do conselho ali, que acho que estava vindo do parque ali, né, todos bêbados ali, e olhavam assim, puxa vida, né, uma juventude tão bonita, mas se torna tão feia, né, ao mesmo tempo. Acho que ontem, né, o Diogo estava aí na frente, viciado em droga ali, né, até a fisionomia mesmo, né, se torna algo assim que desfigurado mesmo. Pessoa jovem se torna uma pessoa velha, né, pessoa que está mergulhada no pecado. Ela deixa de ser parecida com Deus, como Deus criou. E se torna, né, como a gente vê infelizmente, né, nas cracolândias aí da vida, né, a gente vê como é que pode a pessoa chegar naquele ponto. Pois é o distanciamento de Deus, é o distanciamento do conhecimento do novo homem, da vontade de Deus, da restauração dessa imagem, porque foi para isso que Cristo veio, foi para isso, para restaurar a comunhão com Deus, a paz de Deus com os homens, que Cristo veio. E é isso que Paulo diz, olha, nós nos despimos do velho homem, para nos revestir do novo homem, segundo a imagem daquele que o criou. Cada dia nós temos a grande oportunidade, irmãos, de sermos um pouco mais parecidos com Deus. Quando nós observamos nessas listas, né, dos vícios, dos pecados, seja eles os interiores ali, né, onde é a fonte do pecado externo, ou a própria prática, né, incorreta, as práticas pecaminosas, tudo isso, quando nós conseguimos olhar para isso, nos arrepender, nos voltarmos a Deus, pedindo que Ele faça a obra no nosso coração, pedindo que Ele mude a nossa vida, nós devemos entender que estamos cada dia um pouco mais parecidos com Cristo. E Ele reflete a glória do Pai. Aliás, Ele disse, né, aos fariseus, quem vê a mim, vê o Pai. Será que nós podemos falar como Cristo? Quem nos vê o Pai, vê a Deus. Será que nós caminhamos em direção desse alvo? De sermos um pouco mais parecidos com Deus a cada dia. Nós não vamos nos tornar deuses, não. Nós seremos um pouco mais parecidos com o nosso Pai. Do jeito que Ele nos criou, do jeito que Ele queria que sempre fosse. Infelizmente nós, né, caídos pelo pecado, nos desfiguramos e perdemos essa imagem. E o processo da santificação é justamente este processo que faz parte do nosso processo de salvação, nos coloca justamente como aqueles que estão buscando, em busca dessa restauração de vida, né? E nessa restauração nós vemos, a partir do versículo 12, aquilo que nós devemos procurar, aquilo que nós devemos correr atrás, né? E alguns, lendo isso aqui, acabam interpretando errado, fica até engraçado, a partir do versículo 12, escolhe revestivos, né? Novamente a palavra, despojar e revestir-vos. Paulo sempre tratando assim, tirar e agora colocar, como se vestisse, né? E alguns até brincam com esse versículo, dizendo, olha, temos que nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Alguém diz que a gente tem que andar de terno, né?
Aliás, até sem terno hoje, né? Tem que vestir de terno, né? Não, é terno de ternura aqui, né? Se revestir de ternos afetos de misericórdia. E aqui a gente vê novamente uma lista. Aquela lista era ruim, agora é uma lista boa. A lista que a gente tinha que deixar e meditar e cuidar para que ela não faça parte da nossa vida, agora deve ser mudada, alterada para uma lista que agrada a Deus. Para adjetivos aqui que honram, glorificam e mostram o caráter de Deus. Afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Adjetivos que mostram o caráter do nosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é bom, né? Ele mostra em Jesus Cristo a humildade, né? O nosso servo sofredor, Jesus Cristo, humilde, né? O rei humilde montado no jumentinho. Manso, Ele mesmo disse que Ele era manso, né? E humilde de coração, devemos ir a Ele, assim dessa forma. E a longanimidade, várias vezes colocadas como caráter do próprio Deus, que tem um ânimo longo. E depois nós vemos essa lista se desdobrando para a parte exterior. Porque tudo isso também, como lá na primeira lista, fala de coisas internas, agora fala de coisas internas benéficas, do caráter cristão. O caráter do ímpio, o caráter cristão. E agora, né, depois fala sobre a prática do ímpio e agora a prática cristã. Suportai-vos uns aos outros. Aqui eu já vi duas expressões, né, que traziam, né, a interpretação sobre esse texto. O suportar, né, sobre você ter que aguentar, né, uns aos outros, né, a convivência que nem sempre é amigável, então tem que aprender a conviver bem. E outra expressão que também achei interessante foi de ser o suporte um do outro, né, a figura tipo uma cantoneira, né, que vai ajudar a aguentar o peso um do outro, né, essa é mais bonita, né, ou seja, o irmão sendo o suporte do outro. Isso só pode acontecer quando nós nos perdoamos uns aos outros. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, tem que haver o perdão, porque o perdão mostra de quem nós somos filhos. Porque o acusador, nós sabemos, né, quem é. Aquele que vem só para acusar, só para mostrar os erros. Já o nosso Deus e Pai nos chama para perdoar. Aliás, nós somos perdoados para perdoar. Porque um dia nós alcançamos o perdão de Deus, Ele nos deu gratuitamente. Assim também, nós devemos mostrar o caráter de Deus através do nosso relacionamento. Através da forma como Ele perdoou, nós também devemos perdoar. E o que fecha tudo isso? E como é que isso pode acontecer? Claro que é através do amor, que é o vínculo da perfeição. É Ele quem preenche todas as arestas, as fendas, todas as rachaduras, né, dos relacionamentos, todas as mazelas do nosso caráter são preenchidas pelo amor, pela presença de Deus. E esse adjetivo amor é descrito até por Pedro, porque Deus é amor. E de fato nós temos que entender e mostrar o amor de Deus acima de tudo. E eu creio que em muitas questões, irmãos, nós temos deixado isso de lado. Temos que resolver, temos que tomar decisões, principalmente com respeito a outras pessoas. E nós temos deixado de lado justamente o que é mais importante e aquilo que deve estar por cima de tudo, que é o amor. Porque o amor cobre a multidão de pecados ou de transgressões. O amor faz com que o feio